que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é o Deus da nossa casa, que o Senhor é o Deus dessa terra, que o Senhor é o Deus dessa cidade, o Senhor é Deus de São Carlos, o Senhor é Deus do Brasil, e não existe Deus além de ti. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos e queremos cantar isso agora ao Senhor. Oh Jesus, Tu és o Deus dessa terra, com toda a sua força, Tu és o Rei desse povo, cante, és o Senhor da nação, declare. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Oh Jesus, Tu és a paz para os cansados. oh Jesus, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. oh Jesus, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. o que? Ninguém é como o nosso Declare isso! Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer. Ninguém é como o nosso Deus. Declare isso. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Eu creio, Jesus. Vão acontecer aqui. Vão acontecer na sua casa, no seu trabalho. Vão acontecer aqui. Escute. Eu sempre gosto de saber as histórias das músicas. Eu já falei isso várias vezes, e toda vez que a gente canta essa música, eu tenho a vontade de expressar isso para que todos vocês entendam. Você talvez nunca tenha ouvido isso, porque de repente você está cantando grandes coisas vão acontecer, mas você se lembra da realidade, da sua realidade. Você se lembra da realidade onde você vive, do seu trabalho, da perseguição, da dificuldade. Você se lembra da sua casa, do seu ambiente familiar. Querido, essa música, ela foi forjada em um lugar improvável. Ela foi composta num lugar completamente improvável. E isso nos mostra que nos lugares improváveis Deus compõe canções. A história dessa música é que a banda irlandesa fazia missões num país da Ásia, um país muito pobre, muito difícil. E eles andavam pelas ruas, e de repente o dono de uma casa noturna os viu com os instrumentos na mão e disse assim: olha, venham tocar na minha casa noturna, venham tocar. Eles não sabiam o que encontrar, e muito menos aquele que havia feito o convite sabia, porque ele mal entendia a língua daqueles missionários ingleses, daquela banda. E eles foram, e quando eles chegaram nessa casa noturna, eles se depararam com um cenário terrível. Era uma casa de prostituição. Esse país é um dos países onde a prostituição infantil é liberada, é normal. E eles não sabiam o que fazer, porque imagine você num lugar como esse, jovens se prostituindo, crianças com homens. E eles fecharam os olhos, e um deles começou a dedilhar o violão, e então começou a brotar essa música. E eu acho isso tão lindo, porque às vezes o nosso sentimento é dizer assim: Deus não está nesse lugar. Mas foi o contrário. Deus disse assim: olha, diga que eu sou o Deus desse lugar. E eles começaram: tu és o Deus desse lugar, tu és o Deus dessa terra. E eles começaram a declarar: não existe Deus maior que o Senhor, ninguém é como o nosso Deus. E aí vem a parte mais impactante, quando eles começaram a profetizar diante de uma cena terrível. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Querido, talvez você esteja vivendo em lugares tão difíceis, talvez você esteja vivendo rotina tão difícil, em lugares tenebrosos, de trevas. Às vezes aquele lugar, ele te assusta tanto, você fala: Deus não está aqui. É hora de você começar a cantar, é hora de você começar a proclamar: tu és o Deus desse lugar, tu és o Deus do meu trabalho, tu és o Deus da minha casa, tu és o Deus da minha família, tu és o Deus dessa cidade, tu és o Deus do meu bairro. E declarar: grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir. Diga: grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Uou! Vão acontecer aqui. Vão acontecer. Glória a Deus. Vão acontecer aqui. Aleluia, Jesus.
Amém, amém. Boa noite, boa noite, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: seja bem-vindo, porque você é legal. Você é legal. Você é legal. Vira para trás aí, vira para trás. Diga para essa pessoa: você é legal. Glória a Deus. Só tem legais, né? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Pode se assentando, querido. Pode se assentando. Sente-se. Glória a Deus. Você que está aqui pela primeira vez nos visitando, seja bem-vindo à casa do Pai. Fique à vontade. Fique bem à vontade, se sinta à vontade. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Você crê nisso? Você crê que Deus tem uma palavra para você? Querido, o salmista, ele diz algo muito forte. Ele diz que os preceitos do Senhor, eles jogam luz aos nossos olhos. Jesus disse assim: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo viverá em trevas. O que torna os nossos olhos bons é a palavra de Deus. Nos faz enxergar não no nosso campo de visão, mas naquilo que Deus tem para nós. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz porque domingo nós inauguramos na semana passada 2 cultos. Estamos fazendo o culto às 9 da manhã, né? Estava lotada a igreja de manhã, graças a Deus por isso. Glória a Deus porque vocês vieram à noite, né? E Deus tem uma palavra, aquilo que Ele fez aqui hoje de manhã, eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais agora à noite, porque Deus, Ele nunca faz igual, Ele sempre faz diferente, né? Então, mais uma vez sejam bem-vindos e diga assim comigo: Deus, fala comigo, eu abro meu coração para ouvir a Tua palavra. Amém. A paz do Senhor, amém? Você crê que a palavra de Deus é um manual? Amém? E que aqui tem tudo aquilo que a gente precisa aprender, não é? E tanto é que a Bíblia não esconde as fraquezas nem as virtudes de grandes homens e mulheres de Deus. Então aqui tem tudo para nos ensinar, para nos conduzir, para nos redirecionar. Amém? Sabe quando você olha para o lado e parece que tudo está acontecendo na vida das outras pessoas e na sua nada? Você olha e você fala: nossa, mas essa pessoa está prosperando e Deus, ela nem te serve. Nossa, mas essa pessoa está engravidando. Nossa, mas essa pessoa está casando. Meu Deus, mas essa pessoa está comprando casa, carro. Deus, olha para mim. E eu? Quem é que nunca falou isso para Deus? Quem é que nunca falou? Quando a gente começa a olhar para o lado, e a gente como servo, a gente olha e fala: peraí, mas não está acontecendo. Eu estou indo e não está acontecendo. E a pessoa que tem vida de boa, eu muitas vezes olhava e falava: gente, essa pessoa não tem problema, essa pessoa é de boa, está tudo bem, ela não serve, mas também ela não enfrenta a luta, mas está tudo bem, está vivendo a vida dela. E eu muitas vezes pensei sobre isso, sobre algumas pessoas que apareciam na minha frente, eu questionava, falava: e eu? Tanto é que um salmista, Asaf, também falou isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Eu quero ler esse salmo, presta bem atenção e vê se não é a sua cara. Amém? Vamos lá. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus.
e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, de todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era igual de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Um homem de Deus escreveu isso. Ele estava em conflito, assim como eu e você muitas vezes questionamos quando olhamos para o lado e quando sentimos inveja. E eu quero destacar alguns pontos aqui que Deus falou comigo, que Ele vai falar ao seu coração. O salmista disse que ele sentiu inveja e tropeçou e quase caiu. A inveja nos cega, porque você só tropeça naquilo que você não vê. É ou não é? Você só tropeça porque você não enxergou. E a inveja faz exatamente isso com a gente. Porque a gente não consegue olhar o que Deus está fazendo com a gente, porque os nossos olhos estão no próximo. O que Deus está fazendo ali. Então eu começo a tropeçar. Eu acabo desejando o que está acontecendo na vida do outro. Não enxergo o que Deus está fazendo na minha vida. Fico tropeçando e não saio do lugar. E aconteceu com ele isso. Muitas vezes a gente não sai do lugar. Você fala: Deus, e eu? E eu? E eu? Porque você está assim, ó. Ai, porque a outra? Ai, porque o outro? Ai, porque não sei o quê? Ai, porque não sei. Você está olhando para o lado. E aí quando você fica cego de inveja, você faz igual o salmista. É inútil manter meu coração puro. Como ele disse, lavar as mãos na inocência. Ou seja, praticar a palavra de Deus, obedecer, ser uma pessoa boa. Muitas vezes eu já escutei: o que adianta ir para a igreja? Ah, Vivene, o que adianta? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou me mantendo em santidade, eu estou esperando, eu estou fazendo. Nada acontece na minha vida. Deus não está fazendo, Deus não está me ouvindo. Que adianta ser dizimista? Que adianta ofertar? Que adianta, Deus? Que adianta? O Senhor não está fazendo. Ah, é inútil tudo isso, nem vou mais na igreja, para. Porque, está casando, está prosperando. Quem é que nunca disse isso? Então é melhor eu não fazer, é melhor eu deixar quieto, porque não está adiantando tudo isso. Aí ele chega à conclusão, ele reconhece que o coração dele estava amargurado. E que lá no íntimo ele tinha inveja. E por isso ele agiu com Deus com arrogância e insensatez, com ignorância. Ignorância e insensatez. E ele compara como um animal irracional. O que é um animal irracional? Que não pensa. Quantas vezes a gente sai falando por aí, atropelando? Não, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque sem pensar, sem falar, atirando, metralhando em todo mundo. Por quê? Porque eu estou cego. Então eu estou questionando tudo, eu estou fazendo tudo. E eu estou com amargura, e eu estou com inveja, e então eu estou falando. E a Bíblia diz que quando ele tentou entender porquê de tudo isso, ele não conseguiu. Porque a gente tem a perspectiva de fora, gente, para dentro. Essa desigualdade, por que está acontecendo ali? Não. E eu me lembrei de manhã, enquanto eu falava aqui, eu me lembrei que
eu estava querendo um filho, estava demorando para engravidar. E aí eu fiquei sabendo que uma jovem, uma adolescente tinha engravidado. Pensa na minha revolta. Juliano. Fui lá falar com Deus. Sou casada, namorei com santidade, larguei meu trabalho, estou fazendo tudo para sua obra. Olha só. E eu não tenho filho. E ela, Deus, uma adolescente, não tem marido, não tem nada, coitada dessa criança. Como assim? Como assim? Como assim? E o Juliano, Viviane, para. Aí eu lembro que enquanto eu questionava, eu chorava, porque de verdade eu falava assim, eu estou preparada, eu estou. Mas ela é uma criança, Deus. E Deus falou para mim, fica quieta. Você não sabe o que eu vou fazer através dessa criança. Então, a gente não consegue compreender porque a gente vê de fora para dentro. Mas aí, a palavra diz que quando ele entrou no santuário, ele compreendeu o destino dos ímpios. Ele viu o final. E por isso a gente para e tropeça e reclama, porque a gente está mais preocupado com o percurso. Mas a gente não enxerga o final. Mas quando você entra na presença de Deus, você consegue ver. Ele viu o destino dos ímpios, que aquilo tudo ia ser passageiro, que ia ser pior para eles. Ele entendeu o destino. E quando você entra na presença e compreende, você entende que o destino é muito mais importante do que o percurso. É como se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, Janaína, eu tenho 2 caminhos para você, você pode escolher. Filha, você tem livre-arbítrio, de boa. Eu te escolhi, mas você pode escolher. O primeiro caminho, tranquilo, suave, sem aflições, de boa, prosperidade, viagens, passeios, muitos amigos. Mas no final, você vai cair num precipício e vai morrer. Mas, Janaína, eu tenho um caminho estreito, um caminho de renúncia, mas é o melhor caminho, porque no final você vai ter uma recompensa. Qual caminho você escolhe? Por isso que a gente não consegue compreender. E por isso a gente fica olhando para o lado e questionando por que as coisas ainda não estão acontecendo na nossa vida. Porque a gente está muito preocupado com o percurso, sendo que Deus quer nos mostrar o destino. E quando você tem os olhos focados no destino, tudo que está acontecendo em volta nem é tão interessante, porque você sabe que você está rumo ao destino e o Senhor vai fazer todas as coisas no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Ele caiu, falou, Deus, agora eu entendi o destino deles, então eu só quero nada mais do que estar contigo. Estar na tua presença, ser sustentado pelo Senhor, ser dirigido pelo teu conselho e aguardar a minha herança. Eu só quero ser honrado pelo Senhor. Ele chegou a essa conclusão que nada importava, que o que importava mesmo era estar na presença de Deus, e era estar com Ele, ser dirigido e sustentado. Nada mais importa para mim. E aí eu encerro, ele tendo a certeza, o primeiro versículo que eu li, que nós começamos esses salmos, é a certeza que o salmista Asaf teve, depois de questionar a Deus, e de saber, e de enxergar, que o destino é mais importante que o percurso. Ele fala, certamente, Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Que você lance essa inveja, essa amargura aos pés do Senhor. Deus, me mostra, eu quero estar na tua presença, me mostra o meu destino. O que importa para mim é o destino, eu estou preocupada com o destino. E eu sei que tudo o Senhor vai fazer na minha vida. E ao invés de sentir inveja do ímpio, do outro, ora pelo outro, agradece, seja feliz pelo outro. Nós temos que olhar a prosperidade do outro e falar, Deus, que bom. Ele não te conhece, mas agora ele só falta te conhecer para ficar perfeito. Não é não? Vamos orar por ele, para ele te conhecer. E se ele conhece e está prosperando, porque às vezes a gente tem inveja do irmão, gente. Do irmão que está do lado, que está na casa de Deus. Senhor, abençoa, eu sei que o Senhor fez na vida dele, o Senhor vai fazer na minha. O Senhor vai fazer porque o Senhor é fiel. E tudo que o Senhor tem para mim, vai vir. Vai vir. Mas os meus olhos estão focados no destino. Certamente Deus é bom. Amém, gente. Aplauda esse Deus bom, maravilhoso. Vamos adorar Ele agora em espírito e em verdade.
Glória a Deus. Eu acho lindo, né? A gente vinha no carro e eu falava para a Viviane sobre isso. Essa parte quando ele diz assim, você vê que ele entende o destino dele, ele diz assim: eu nunca mais quero sair da tua presença. É isso. Se uma vez você entender qual é o seu destino e para onde ele está te levando, se você entender os benefícios da salvação, que você não poderia se salvar, você sabe que você não tem outro lugar para estar senão aos pés dele. Amém. Mas as dúvidas, elas vêm. E às vezes as dúvidas vêm e você fala assim: Deus, o que eu vou fazer? O salmista disse assim: olha, eu levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto: de onde vem o meu socorro? Mas na sequência ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Fica de pé e louve esse Deus que governa a terra, que governa o céu. Ele é o seu Pai, Ele é o Abba, o Papai querido. Ele é o Elohim, o Criador, o governo. Ele é o Senhor. Vamos cantar. Aleluia, Jesus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Ele sempre escuta. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Aleluia. Santo, santo. Oh Deus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Diga! Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus
jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Aleluia. Glorifica a Ele. Santo é o seu nome. Ouvir o teu falar. Deus, O teu falar. és meu tudo, és o meu Senhor, és meu amigo, o meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Como eu te amo. Expressa esse amor. Vamos adorar a Ele. És meu tudo, és meu Senhor, Mais forte. és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Diga isso. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, Oh, Senhor. és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, Nada, nada. eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Diga. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem é
totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Eu te amo. Te amo. Te amo. Nós te amamos. Te amo. Aleluia. Santo é o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Amados, quinta-feira passada eu falei um pouco aqui, mais um pouco, sobre a missão da Love Hills. Nós, como igreja, nós nos apaixonamos por essa causa. Love Hills é uma junta de missões, é um projeto missionário que atua no Níger, que é um dos países mais pobres da África. E essa semana eu falava com a Jéssica, missionária, na sexta-feira, e ela me contando, ela dizia assim, eu dizia para ela, eu falei assim: Jéssica, eu larguei muitas coisas, eu deixei o jornalismo, eu deixei uma carreira na televisão, ao que eu amava, mas hoje eu me sinto pleno fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu não gosto que as pessoas olhem para mim e dizem assim: ah, ele deixou. Não, é um privilégio para mim ter deixado. E ela dizia e compartilhava isso comigo, mas assim, as renúncias que ela fez foram muito maiores, não se compara. E ela dizia assim: Juliano, o que a gente sofre aqui é com a perseguição. Os muçulmanos extremistas tentam todo momento parar a escola que eles construíram para as crianças estudarem. Há uma oposição muito grande para que a palavra não seja anunciada, para que as crianças não sejam atendidas. E nós, como igreja, nós temos que participar não apenas em oração, mas enviando recursos para lá. E nós apadrinhamos 5 crianças: a Yampabo, de 7 anos, a Miara, de 7 anos, o Abel, de 2 anos, o Pablo Tig, de 4 aninhos, e a Mari, de 12 anos. A partir do mês que vem entra mais uma criança. Nós vamos para 6 crianças. E essa semana a Jéssica e o marido dela foram para a aldeia onde eles não tinham ido. Foram levar, ela saiu do Brasil na semana passada, veio para cá, resolver algumas questões e levar algumas coisas. E eu queria mostrar para vocês um videozinho muito rápido, porque lá a internet ela é muito lenta, não consegue transmitir, mas queria que você visse a entrega de alguns dos brinquedos, das roupas para as crianças. Olha isso.
Essa alegria é um tapa na nossa cara. Eles não têm nada. Recebendo coisas que pra gente, às vezes a gente não dá mínima, reclama do que a gente tem. A Jéssica tem um recado para nós. Ela gravou direto do Níger um recado. Vamos ouvir. Graça e paz, irmãos da Missão Encorajamento. O meu nome é Jéssica, eu e meu marido somos fundadores da Love Hills. Nós trabalhamos aqui no Níger, considerado um dos países mais pobres de se viver. E eu estou aqui para agradecer vocês, como igreja, que tem apadrinhado as crianças, tem nos ajudado aqui. E às vezes vocês podem achar que a ajuda é tão pequena, mas eu quero que vocês tenham certeza que vocês estão salvando vidas aqui. E eu oro para que o Senhor abençoe vocês e que a eternidade possa recompensá-los. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Deus, nós nos arrependemos pelas nossas murmúrias, pelas nossas reclamações. Oh Deus, nós oramos agora como igreja por todos os missionários que estão sofrendo perseguição, Senhor, correndo risco de vida. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Abençoe a Jéssica, abençoe o esposo dela, abençoe a Love Hills, todas essas crianças atendidas. Oh Deus, que essas crianças tenham acesso ao Teu amor, que elas se sintam, Senhor, abraçadas e tenham um novo começo. Usa, Senhor, a Yampabo, as nossas crianças, a Miara, o Abel, o Pabotique, Senhor, a Mari, guarda elas do mal. Que elas cresçam diante de Ti, Jesus. Que alegria, Senhor. Que alegria, Senhor, ó Deus querido, fazer parte deste projeto. Conceda-nos, ó Pai, a oportunidade de abençoar mais. Não apenas este, mas outros. Enviar missionários. Que daqui da Missão Encorajamento surjam missionários que vão, Senhor, para as partes difíceis desse país, as partes difíceis dessa nação, as partes difíceis desse mundo, Senhor. Dizer que só o Senhor é Deus. Nós aproveitamos para Te honrar agora com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. A Tua palavra diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. E nós temos provado como o Senhor é bom. A palavra diz que como é feliz o homem que nele se refugia. Deus, o dinheiro não pode nos guardar, não é proteção para as nossas vidas. A Tua palavra diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temer é obedecer, temer é respeitar, é honrar. E que os nossos dízimos e as nossas ofertas sejam um sinal de temor a Ele, honrando a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Os envelopes para os dízimos estão embaixo da escada. Você pode ofertar e dizimar ao Senhor. Vem o temporal, Jesus. vem o dia mau, Jesus. mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Jesus. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu.
sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Diga! Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Jesus. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essas ofertas, Deus. Cada um dos seus filhos, Pai, que se dispuseram, Deus, estar aqui na tua casa, Senhor. Trouxeram as ofertas, Senhor, e os dízimos, Pai. Esses filhos que entenderam, Pai, o verdadeiro propósito. Esses dízimos serão usados, Senhor, da maneira que o Senhor desejar aqui na tua casa, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um. E os que também não puseram, Senhor, hoje, um dia, Senhor, o Senhor vai prover na vida deles, eles estarão aqui também, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida da Jéssica, Pai. Abençoa ela e o esposo dela, Senhor, e a missão Love Hills, Senhor. Abençoa as crianças, Senhor, que estão apadrinhadas pela nossa igreja, Pai. Nos dê, Senhor, força, Senhor, e nos dê mais, Senhor, mais condições, Senhor, para poder dizimar na tua casa, Pai. Abençoa cada um, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Aplauda Ele mais uma vez. Santo, 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 santo é o Senhor. Se assente, querido. As crianças, elas já podem subir de 3 a 12 anos. Menores de 3 anos, nós temos a salinha ali. Você, se a criança chorar, você pode ter um refúgio ali. As crianças vão subindo. Amém. Devagar. Glória a Deus. Nós temos alguns recadinhos. Diga assim comigo: 17 de março é dia de só pra elas. Gente, eu queria agradecer e testemunhar o que Deus fez em uma semana, né? No domingo passado, enquanto eu falava o valor da escada, que nós tivemos que dar um passo de fé, na saída do culto já teve um casal que falou assim: ó, eu vou dar as flores da escada. Aí uma pessoa que estava assistindo pela internet mandou: ó, eu vou ajudar também. E assim foi. E o Senhor começou a fazer. Foi muito, muito
especial para a gente ter esse retorno tão rápido do Senhor. Ele sabia como que a gente quer deixar aqui a igreja totalmente frufru para nós, né? Então, assim, um painel que a gente ia colocar aqui atrás, que nós íamos fazer uma parceria, não deu certo, porque esse painel é muito alto, esse painel nosso aqui. E aí ia ficar tudo aparecendo. Aí uma pessoa que está com a gente ajudando nisso falou assim, eu conheço um cara que ele imprime em tecido, o tamanho do painel aqui. Vamos ver quanto que é. E nós vimos e era um valor alto. E aí eu falei, Deus, confirma para mim. E conversando com o Juliano, nós falamos aqui na reunião da segunda-feira, depois do EPP. E logo no caminho, eu recebi uma ligação de um irmão querendo ajudar, querendo dar dinheiro. Eu falei, Juliano, é de Deus. E aí, assim foi, no dia seguinte, outra pessoa falou, vou inteirar então. Ou seja, as coisas maiores que nós precisávamos já estão pagas pela glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Quando o Senhor está no negócio, gente, Ele faz, Ele entende, Ele quer, é para Ele. Tudo é para Ele. Não precisava. Mas a gente quer fazer para vocês, primeiro para Ele, e depois para nós aqui, para nós termos um ambiente diferente, um ambiente mais feminino só nosso, mais frufru. Então, assim, fiquei muito feliz. Agora nós temos aí, até o encontro, né, o Só Para Elas, nós temos alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que nós estamos precisando, mas o Senhor é aquele que provê. Eu queria testemunhar para vocês que Ele fez, e Ele fez rápido. E aproveitar para convidar você que tem um comércio, que quer dar um brinde para a gente sortear. Você dá o nome para a Érica, depois nós vamos arrecadar todos esses prêmios. Nós vamos falar aqui o nome da sua loja, da empresa. Vai ser transmitido ao vivo, porque aqui nós só cabemos 120, 130 no máximo de mulheres aqui dentro. Então não dá, nós vamos transmitir ao vivo. E as pessoas que vieram e que têm empresa e que vão apoiar, que já estão apoiando, eu preciso muito que vocês peguem com a Érica um e-mail para vocês passarem a logomarca, que nós já vamos fazer a arte para jogar na internet, convidando as pessoas e os apoiadores lá, a logomarca da empresa. Amém, gente? Deus é fiel. Ele fez muito mais, né? Na decoração, só para terminar, eu fui com a Isis num lugar para fazer uma parceria. Primeiro a gente foi para alugar, primeiro para comprar. Depois nós vimos o preço, nós fomos para alugar. Aí falou, vamos fazer uma parceria, Tá. Aí falei, Isis, vamos tentar. Então ela ficou interessada, a pessoa, vamos lá, né? A Isis não podia, eu fui com o Juliano. E eu cheguei lá e falei assim, então, você vai fazer a parceria? Ela falou, vou. Ela falou assim, Viviane, mas por que você escolheu esse arranjo? É porque, gente, foi o primeiro que eu entrei, estava na porta. Eu vi o preço, eu falei assim, eu acho que vamos pedir os mais, né? Era bonito. Só que tinha coisa melhor lá dentro. Ela falou assim, por que você pediu esse? Eu falei, então, porque como você já tinha falado do aluguel tal, ela falou assim, não, eu tenho algo melhor. E, é surpresa, não posso falar. Gente, ela pegou o que tinha de melhor. Eu falei assim, mas você entende que não vai rolar grana? Que é uma parceria? Ela falou assim, eu entendo. É para Deus, Ela é crente, ela trabalha na loja, ela é gerente. Ela falou assim, é para Deus. Ou seja, ela pegou o que tem de melhor para colocar na casa de Deus. Deus é maravilhoso. E ali eu saí de lá e falei, Deus quis mostrar para mim que eu tenho que ser mais ousada. Já chegar falando assim, é o melhor, é para Deus, tá? Vamos lá. Deus nos ensina a ser audaciosos, ousados ainda mais. Amém, gente? Obrigada, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, amém. Só um recadinho, só para elas, dia 17 então, nós vamos abrir as inscrições em breve, amém? Sem custo, obviamente, claro, é um culto. Só para elas, eu queria falar também do EPP, amanhã nossa escola bíblica. Gente, toda segunda-feira nós temos escola bíblica, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, e você que quer participar, aprender mais sobre a Bíblia, tem sido muito legal, toda segunda-feira às 7h30, das 7h30 às 8h30, tem sido muito legal, amém? Começamos quarta-feira passada a aula de batismo, uau, está sendo muito legal, foi muito bacana a primeira aula, né? Nós temos, acho que 12 pessoas, para a glória de Deus, 12 pessoas, e elas estão aprendendo, estão degustando, aprendendo mais sobre a palavra, e estão se preparando para o batismo. Se você também assim quiser aprender mais,
né, sobre o batismo, sobre o que significa essa identificação com Jesus. No final você pode encontrar o Gustavo lá na porta, ou a Érica, deixar o seu nome e vir na quarta-feira. Quarta-feira, às 8 da noite. Quarta, às 8 da noite. Amém? Eu queria só pedir um favor para vocês, gente. Só quando vocês saírem, principalmente os pais, aqueles que têm crianças, eu queria só que vocês pegassem nas mãos dos filhos e se atentassem daqui até a saída, para que eles não saiam correndo, né? Essa rua é muito movimentada, então eu queria pedir a colaboração de vocês, né? Os adultos já têm que tomar cuidado, imagine as crianças. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos hoje no último domingo de fevereiro, e o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito grande nesse mês, né? Tantos testemunhos, a gente contando o que Deus tem feito nesse lugar, feito na vida das pessoas, e isso é demais, é florescimento. 2018 é o ano do florescimento. Durante todo esse ano, o nosso tema-chave dessa igreja é florescer, florescimento. O florescimento é tão importante em diversas áreas. Em janeiro nós falamos sobre o florescimento da graça, como nós fomos ministrados sobre a graça. Sem a graça nós não podemos nada, é o favor de Deus que nos alcança. E em fevereiro nós crescemos na intimidade, florescemos na intimidade. Claro que hoje terminamos essa série, começaremos na próxima quinta-feira uma nova série com um novo tema em relação ao mês inteiro, mas lógico que nós vamos falar da intimidade a vida inteira. A intimidade é essencial, é fundamental, é estarmos íntimos de Deus. Quando a gente está íntimo com Ele, a nossa vida muda completamente. Intimidade é o que mais nós precisamos na vida, e temos crescido tanto com isso, crescendo na oração, né? De quarta-feira nós estipulamos, né? E foi conversado isso no EPP, que todo primeiro dia do mês, nós oferecemos ao Senhor, consagramos ao Senhor um jejum. Então, dia 28, né? 28 de fevereiro agora, é o último dia do mês. Então nós faremos da meia-noite a meio-dia do outro dia. É leve, né? Meia-noite até o meio-dia da quinta-feira. E nós vamos consagrar ao Senhor, né? Aqueles que fazem parte do WhatsApp, que eu tenho WhatsApp, eu envio quais são os nossos alvos, quais são os nossos objetivos de oração. E nós vamos orar, e nós vamos adorar ao Senhor em jejum todo primeiro domingo ou primeiro dia do mês. Na segunda-feira, a primeira segunda-feira, a gente realiza uma reunião de oração. Então, sem ser amanhã, na outra segunda-feira, a escola bíblica se transforma numa reunião de oração. E nós vamos orar todos juntos, uns pelos outros, pela cidade, pela igreja, por você, e as coisas vão fluir. Amém? Amém. Vamos para a palavra de hoje? Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Aleluia, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Fecha os seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Nós cremos que o Senhor tem um rema, uma revelação, uma palavra revelada para nós hoje. Nosso coração é teu, e que ele possa ouvir simplesmente a tua voz, só a tua voz. Que todas as outras vozes sejam silenciadas, e que nada impeça de ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa passagem, esse diálogo
entre Jesus e seus discípulos se deu numa noite de muitos acontecimentos, num dia de muitos acontecimentos. Era Páscoa. A Páscoa judaica foi comemorada e sempre foi comemorada desde o Egito. O judeu, para celebrar a Páscoa, sacrifica um cordeiro que foi criado para isso, pega o sangue, faz a aspersão nos umbrais, assim como foi lá no Egito, quando o anjo da morte veio e feriu e matou todos os primogênitos. E a partir disso eles assavam o cordeiro com ervas amargas e comiam esse cordeiro. Era Páscoa, então Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus deu ordem aos seus discípulos que preparassem os elementos da Páscoa, que preparassem os ingredientes para a Páscoa. Só que aquela noite foi uma noite fatídica, foi uma noite de muita pressão, porque Jesus estava prestes a ser traído. Ele estava prestes a enfrentar a maior de todas as agonias. Jesus estava perto da morte de cruz. Ele sabia disso. E por isso ele aproveitou os últimos momentos dele ao lado dos seus discípulos amados, daqueles discípulos íntimos que durante 3 anos e meio, Jesus começou o ministério dele aos 30 anos de idade. E ele foi crucificado aos 33, 3 anos e pouquinho, ao lado dessas pessoas, esses discípulos que andavam com ele, dormiam com ele, comiam com ele, faziam tudo com ele. Esses discípulos que eram íntimos. Então Jesus aproveita aquele momento para estar com eles. Mas sabe o que eu percebo nesse texto todo? E você pode ler ele inteiro na sua casa. A gente está falando muito desse mês de intimidade, mas a intimidade, ela pode ser manifesta de algumas formas, e algumas dessas formas elas não são legais, porque elas são falsas, ou elas não são tão intensas como deveriam ser. Porque a intimidade deles com o mestre aqui nessa situação parece não ter sido suficiente para eles entenderem aquele momento. Você pode ter um tipo de intimidade com Deus e mesmo assim não discernir, não entender o momento em que você está vivendo. Eu vou explicar. Era a ceia, sabe a última ceia? A ceia que Jesus revela que ali havia um traidor. Jesus estava a poucas horas de ser sacrificado, mas os discípulos, querido, aqueles que eram íntimos, eles estavam tão preocupados com questões que não eram relevantes. Jesus ali num ambiente, sabendo que estava perto o momento de uma guerra de reinos, mas eles estavam preocupados com assuntos pessoais. Eles não conseguiam entender o que estava prestes a acontecer, que a vida deles seria completamente transformada, mudada, que aquele que estava com eles seria levado como um prisioneiro e como um criminoso, seria morto numa cruz. Eles estavam preocupados e discutindo. A primeira discussão deles era quem é que seria o traidor. Jesus disse que um deles seria o traidor. E aí então eles começaram a discutir. Olha a preocupação deles, quem era o traidor? Mas entenda, a intimidade deveria fazer com que eles se preocupassem com Jesus. Não, meu Senhor vai ser traído. Não, mas quando você lê nas entrelinhas, você percebe que eles estavam muito mais preocupados em saber quem era o traidor e afirmar que não era eles. Olha que Marcos registra eles dizendo, cada um dizia assim, certamente não sou eu. Ou seja, eles estavam preocupados em autoafirmar e dizer assim, olha, eu não sou, então quem é? E queria achar o culpado, queria achar quem é que iria trair Jesus. A segunda discussão é mais ridícula ainda. Eles discutiam quem era o maior, ou quem era, ou poderia ser considerado o maior deles ali no reino. Não, eu sou o maior. Não, eu acho que eu sou maior porque eu estou mais perto dele. Não, eu sou maior. E começaram essa discussão. E as duas situações, essas duas discussões, elas mostram que eles estavam muito mais preocupados com eles do que com o interesse que Jesus tinha.
Às vezes eu tenho uma impressão que as igrejas muitas vezes estão mais preocupadas em discutir quem é que é maior, quem é que está fazendo a coisa errada, o que vai fazer a coisa errada, do que realmente se preocupar com aquilo que Jesus está dizendo que está por vir, que é uma guerra, é uma luta de reinos, reino dos céus com o reino das trevas. Jesus estava querendo alertar eles, e eles preocupados com o umbigo deles, preocupados com questões irrelevantes. Querido, o grande problema é quando a gente não consegue perceber a guerra que nós vamos participar, e a gente está preocupado com coisas que não valem a pena. Traidor? Eu não. Maior que todos? Eu sim. Isso não é comportamento de alguém que é íntimo de verdade. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, depois de ceiar com seus discípulos, Jesus foi o quê? Foi orar no Getsemane. Getsemane significa prensa. Por quê? Porque lá era um olival, havia oliveiras ali, azeitona. E as azeitonas, elas eram prensadas e se transformavam no azeite. E realmente o Getsemane foi um lugar de prensa, onde Jesus sofreu, suou, transpirou sangue, viveu um dos momentos mais difíceis dele. Jesus vai para um momento difícil, ele chama os 3 mais íntimos dele. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João. Venham comigo. E Jesus disse: olha, orem comigo. Mas você sabe a história, eles oraram? Não, eles dormiram. E Jesus foi lá, acordou eles, e eles voltaram a dormir de novo. Sabe, às vezes, querido, a gente está tão preocupado com as nossas coisas que a gente não consegue perceber o que Deus está querendo sinalizar para nós. A gente não consegue discernir o movimento do reino. Quando você está preocupado com as suas questões, você não consegue perceber a movimentação de Deus. Porque aquele não era um tempo de se auto-justificar, era um tempo de se quebrantar. Em vez de eles falarem, não sou eu, eles tinham que se quebrantar na presença de Deus, na presença de Jesus. Aquele não era um tempo de ser servido, era tempo de servir. Jesus estava dizendo isso. Maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Era tempo não de dormir, mas era tempo de vigiar e de orar. A grande pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você consegue discernir o tempo que você está vivendo, ou o tempo que nós estamos vivendo? Ou nós estamos muito preocupados com as nossas coisas, com as nossas discussões, com coisas tão irrelevantes que realmente não valem a pena? Você sabe o que acontece? Jesus estava querendo alertá-los e dizer para eles que o dia mal deles estava chegando. Você já ouviu essa expressão? Nós cantamos agora há pouco, dia mal. O que é o dia mal? A Bíblia fala sobre o dia mal, Paulo fala sobre o dia mal. O dia mal pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. O dia mal representa um tempo. E que tempo é esse? Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: olha, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. Olha aqui para mim, ele não diz resistir ao dia mal, porque você não pode resistir ao dia mal. O dia mal, ele vem para todo mundo. O dia mal é o dia que vem para todo mundo. Se você não passou, e eu creio que você já tenha passado pelo dia mal, talvez você esteja vivendo o dia mal. E se você não está, eu queria te dizer que você tem que se preparar, porque o dia mal, ele vem. Então o lance não é resistir ao dia mal, mas é resistir no dia mal. É vencer, não o dia mal, mas vencer no dia mal. E por isso Paulo diz assim: olha, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo está falando de armadura. Espera aí, ele está falando de resistência. Vistam uma armadura e resistam. Paulo está falando aqui de uma guerra. O dia mal é uma guerra, porque ninguém veste a armadura para ir numa festa de aniversário, a não ser que seja uma festa de festa fantasia. Mas
ninguém vai com uma armadura para fazer um passeio no comércio. Ah, vou passear, vou comprar sapato. A armadura é para uma guerra. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. O dia mau é uma guerra. O dia mau é dia de guerra. Por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus e ir para essa guerra. Que guerra é essa? Que guerra é essa? Vamos voltar para a noite fatídica. O dia mau é o dia que você enfrenta guerra por dentro e por fora. O dia mau é uma guerra de sentimentos e de pensamentos dentro de você. O dia mau é quando os seus pensamentos começam a te bombardear, quando as suas emoções estão à flor da pele, quando você está muito irado, você está muito debilitado. É o dia mau. É o dia mau que tudo te incomoda, tudo vem para te pressionar, aí você não suporta. Esse é o dia mau. É o dia que você já não sabe discernir o que é certo do que é errado. O dia mau é quando vem sobre a sua vida e você não sabe que caminho você vai seguir. O dia mau é quando você já não tem mais certeza de nada. Há uma guerra dentro de você. Você sabe que na quarta-feira passada, na aula de batismo, um dos batizantes falou assim para mim: Juliano, às vezes eu não sei como agir, porque tem horas que você tem que saber se você age pela emoção ou se você age pela razão. Eu disse para ele: querido, você não deve agir nem pela emoção e nem pela razão, você deve agir pelo Espírito. Porque a razão às vezes te trai. Às vezes o que é certo para os homens não é certo para Deus. Pode ser legal, mas é imoral. Às vezes a sua emoção, ela te trai. Porque quando alguém te fere, a razão diz o que para você? Se afasta dele, ele é mau. A razão, ele pisou na bola com você. E a emoção diz o que? Bata nele também. A emoção fala, parte para cima dele também. Agora o que diz o Espírito? Perdoa, porque ele não sabe o que faz. Nem razão, nem emoção. Espírito. Como é que o Espírito pode agir em você e decidir por você e dizer para você o que é certo e o que é errado? Quando você está cheio dele. Querido, às vezes a gente ouve tanto assim: ah, nós temos que agir como o Senhor. Mas muito mais do que agir como o Senhor, porque agir você pode programar. Você pode ver como Jesus agir e falar assim: eu vou agir. Agora sabe qual é o grande desafio nosso como cristão? Reagir como Jesus. Reagir não dá tempo. Reagir é na hora. E você vai reagir de acordo com aquilo que te domina. Se é o Espírito que te domina, não é a razão e nem a emoção, você vai reagir como Jesus reagiria. É por isso que nós temos que entender que essa guerra vem para nos estabilizar, para tirar as suas emoções, para mexer com aqueles teus dilemas, com aquelas feridas, para tocar na tua ferida. O dia mau é o dia que a tua ferida, ela é cutucada assim, ó, e dói. Dia mau é dia de guerra entre o seu presente e o seu futuro. É quando o seu presente está querendo anular o seu futuro e você olha para o seu presente e você fala: é totalmente diferente daquilo que Deus falou para mim. Aquilo que a Viviane pregou aqui hoje, tipo, não vai acontecer, acontece na vida dos outros, mas não acontece na minha. O dia mau é o dia em que você tem um choque entre o seu presente, entre a sua situação, entre a circunstância que você está vivendo, com o plano que Deus tem para a sua vida. Dias em que parece que as promessas estão mais para sonhos distantes. Parece que as suas forças desapareceram. O dia mau é o dia de afrontas. É que tudo vem para te confrontar. Tudo vem para te afrontar. As palavras que antes você tirava de letra, agora elas te machucam naquele dia, porque você está sensível. Os seus sentimentos e as suas emoções, elas estão brigando entre elas. Então uma palavra, ela fere mais do que uma espada em você. E é justamente nesse período em que as palavras mais duras aparecem. Aquelas pessoas que estão próximas a você, que sempre estiveram do seu lado, de repente começam a dizer coisas terríveis que te ferem profundamente. Palavras que te minimizam, palavras que te jogam para baixo, palavras que fazem você esquecer quem você é. Afrontas, ameaças.
É dia que a indiferença bate na tua porta, onde parece que você está invisível, que ninguém te vê, e se vê é para te tacar pedra. É o dia mau, é o dia que você se sente indiferente, invisível. A indiferença chega e faz morada no seu coração. E aí você pensa, tanto faz, tanto fez, tanto faz, e você também se torna indiferente. É o dia em que o medo pede passagem, que a culpa vem até você. Aquela culpa massacra você por uma coisa que você fez e que você não deveria ter falado, ter feito. É aquele dia que parece que o passado brota, aquelas acusações, aquelas brigas com a pessoa que você tanto ama, parece que elas voltam tudo de uma vez só na sua cabeça e começam a te bombardear. Esse é o dia mau. Jesus sabia que os discípulos estavam perto de passar por tudo isso. Olha para mim, ele ia ser sacrificado na cruz. Imagina aquele que é o seu mestre, que está te acompanhando, que está te seguindo, aliás, que está levando você a seguir ele, que está te conduzindo, essa é a palavra, te conduzindo, fazendo milagres, fazendo tantas coisas. De repente, esse homem, que você sabe que é especial, está morto numa cruz. E todos zombavam dele e diziam assim: ué, você não é o filho de Deus? Faz alguma coisa, sai daí. Aí ele morre na cruz. A Bíblia diz que os discípulos ficaram como ovelhas sem um pastor. Eles ficaram perdidos. O medo entrou no coração deles. Eles trancaram-se. Eles ficaram trancados dentro de um lugar, de uma casa, porque eles estavam com medo das perseguições, porque todos aqueles que estavam um dia perto de Jesus agora estavam sendo procurados. Dá para você imaginar isso? Em que parece que aquela promessa que Deus tinha feito sumiu. Cadê aquelas promessas que Jesus tinha dito? Porque eles ainda não entendiam. Eles não tinham entendido. Jesus estava querendo dizer, Jesus estava querendo mostrar, mas eles ainda não compreendiam. Esse é o dia mau. E de onde vem o dia mau? Nós já sabemos o que é o dia mau, mas de onde vem? Já sabemos que o dia mau é uma guerra. Paulo diz que se trata de uma guerra, mas ele vai além, ele diz contra quem é essa guerra. Ou seja, Paulo deixa claro o que está por trás do dia mau. O texto começa dizendo assim, Efésios 6:11, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No mesmo texto que ele está dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se preparem para a guerra, vistam-se da armadura, para vocês resistirem no dia mau. Resistir ao quê? As ciladas do diabo. O que ele estava dizendo nesse texto, e ele continua dizendo assim: ó, a nossa luta, a nossa batalha não é contra os seres humanos, não é contra o homem, não é contra a mulher, é contra as potestades, os principados, que marcam um X nas suas costas e dizem assim: hoje é o dia mau, hoje é o dia de eu pegar ele, hoje é o dia de eu pegar ela. E vem com essa guerra. É por isso que Paulo diz assim, que nós devemos nos munir de ferramentas para essa guerra. Quando ele diz assim: olha, vistam a armadura, a couraça da justiça. Ele fala da justiça, ele fala da verdade, ele fala da fé, mas ele não fala da oração. Você não vê em nenhum momento ele dizendo assim: olha, a oração é uma arma de guerra. Não é. Sabe por quê? Porque a oração é a guerra. Nas regiões celestiais, a oração é uma guerra, e orar é uma guerra. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos orar como nós deveríamos. A oração é uma guerra. Por isso que às vezes você vai orar, você sai mal, seu corpo está destruído. Às vezes eu oro, eu saio com umas dores, porque eu entrei numa batalha, e essa batalha é espiritual. Por isso que Paulo diz assim: olha, vá para essa batalha com a armadura. E a principal deles, que ele começa a dizer assim, com a verdade. Querido, quando você vai para a oração, para uma batalha, você tem que ir com a verdade. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, e ele vence a gente muitas vezes diante das mentiras dele, quando nós acreditamos nas mentiras dele. Por isso que quando você tem que ir para a batalha espiritual, quando você vai para a batalha dos reinos na oração, você tem que estar cingido, você tem que estar vestido
da verdade. A verdade é que não existe Deus maior que Ele, o Senhor. A verdade é que Ele é poderoso. A verdade é que o diabo não pode destruir você quando você está firme com Ele. Por isso nós vamos voltar naquela noite do texto que nós começamos, a ceia de tantos acontecimentos, onde os discípulos estavam preocupados com questões egoístas, e Jesus tentando alertar eles sobre o plano do diabo. Se atente para o que Jesus está falando. Ele diz assim: Simão, Simão. Engraçado que Jesus, quando vai falar sobre uma guerra que Pedro vai passar o dia mal, ele refere-se a Pedro como o primeiro nome de Pedro, o nome que Pedro tinha. Pedro se chamava Simão, e quando Jesus o encontra, Jesus troca o nome dele e diz: olha, você vai ser Pedro. Pedra, que significa pedra, porque sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, quando ele diz que Pedro vai passar pelo dia mal, ele refere-se a Pedro, ao velho homem. Uau! Ele diz: Simão, Simão, porque ele sabia que o velho homem ia se manifestar no dia mal. O velho homem, aquele que era o Simão, com as coisinhas do Simão, voltaram quando na verdade ele deveria ser Pedro. Ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E aqui nós precisamos entender uma coisa sobre esse versículo aqui. 3 coisas. A primeira coisa: Satanás está de olho em quem está perto de Jesus. Escuta, Satanás sempre está de olho em quem é íntimo de Jesus. Aí você pensa assim: então eu não quero ser, eu não quero, porque se o diabo ficar de olho em mim, eu não quero. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele fica de olho nos íntimos, porque aqueles que não são íntimos e que não estão perto já são dele. Não existe meio termo. Eu já contei uma vez aqui, contei isso de manhã. Diz que tinha um homem em cima de um muro. De um lado estavam os anjos e do outro lado estavam os demônios. E os anjos diziam assim: venha, vem para cá, pula, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. Aí do outro lado estavam os demônios. E os demônios sossegados, sabe aqueles demônios de caipira com um capim na boca assim? Aí o homem fala: ô seus demônios, assim, vocês não estão ouvindo? Os anjos estão gritando aqui para ir para lá. Vocês estão aí de boa, vocês não querem que eu vá para esse lado de vocês, não? Aí um dos demônios tira o capim da boca e fala assim: é que o muro já é nosso. Uau! Quem está em cima do muro já está. Não existe meio termo, ou você é a favor ou você é contra. Não existe indiferença, por isso o posicionamento é necessário. Então entenda uma coisa: o diabo sempre está de olho na intimidade. E isso é bom, querido, porque quando ele não está em olho em você, é porque você já não representa nada no mundo espiritual. Mas a segunda verdade vai te tranquilizar um pouco. Jesus diz assim: olha, Satanás pediu. Para fazer qualquer coisa ele tem que pedir para Jesus. O poder de Satanás não é tão grande como as pessoas dizem que é. Ele foi vencido e foi humilhado naquela cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você: ele já está condenado. E para agir ele precisa de autorização. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, a Bíblia diz que o diabo passeava na terra, então de repente foi a presença de Deus. E aí Deus perguntou: você observou o meu servo Jó? E aí ele disse assim: olha, eu observei. E aí ele pediu autorização para mexer na vida de Jó.
Querido, o diabo não pode tocar em você sem antes Deus permitir. Se você é lavado, remido, se você está no sangue do Cordeiro, se você está colado com Ele, Ele vai ter que passar primeiro por Jesus até chegar em você. E a terceira verdade: Ele quer te peneirar. Ele quer te peneirar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Obrigado. Obrigado. Sabe o que é isso aqui? É o quê? É uma peneira. Quando a gente ouve essa expressão peneirar, a gente pensa, mas o que é isso? Mas ele diz assim, olha, peneirar como trigo. Eu amo a forma de Jesus pregar o evangelho, eu tento fazer e tento copiar ele como meu modelo em tudo, em todas as coisas, porque ele usava analogias do dia a dia, ele usava as coisas do dia a dia para as pessoas entenderem. Então ele falava de terra, ele falava de pescaria, ele falava de trabalho, ele falava de coisas que as pessoas podiam entender as verdades espirituais. E quando ele usa a figura da peneira, ele está querendo dizer assim, olha, presta atenção, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Como é que é isso? O trigo, querido, ele era abundante naquela época. Então o trigo era colhido, separado do joio ali depois. Então ele passava por um processo longo, ele era triturado várias vezes. E por último, ele ia para a peneira. E eu queria que você imaginasse isso. O trigo aqui. E é exatamente isso, essa imagem que Jesus estava querendo dizer para Pedro, que Satanás queria fazer com ele. O trigo sendo peneirado, ele está sendo chacoalhado, ele está sendo sacudido. E aí ele joga para cima. E o vento bate no trigo, ele joga de novo. E cai. E cai. Às vezes você não tem essa sensação? Às vezes não parece que você está sendo chacoalhado, que você está sendo jogado para cima. Parece que as suas emoções vão e descem. Parece que a sua vida vai e baixa. E parece que você é chacoalhado de um lado, chacoalhado de outro. Vamos entender isso na nossa vida. A peneira, ela tem um objetivo: expor o que é casca e o que é trigo. Quando o trigo é peneirado aqui, ó, a casca do trigo se solta e ela é exposta, e ela cai e fica apenas o trigo aqui dentro da peneira. E a peneira, ela vem para expor as cascas que estavam presas. Era isso que Satanás queria fazer com Pedro. Ele queria expor que Pedro era mais casca do que trigo. Ele é o acusador, então ele está querendo dizer assim, olha, deixa eu mostrar que ele é muito mais casca do que trigo. E quando ele peneira Pedro, aquela autoconfiança aparece, a casca da autoconfiança. Porque Pedro diz assim, ó, se o senhor morrer, eu vou com o senhor, se eu for preso, eu vou com o senhor. Mas aquilo não era fé, aquilo era autoconfiança que estava pautada nele, por isso ele falhou. A covardia daquele homem que tira a espada, arranca a orelha, porque ele era corajoso quando estava perto de Jesus, mas quando ele estava longe, ele se mostrou como um covarde. Ele disse que era fiel e seria fiel até o fim, mas ele foi desleal. Querido, o diabo, ele quer mostrar que nós somos muito mais casca do que trigo. O objetivo maior dele não é apenas nos sacudir, mas mostrar quem nós somos. Quando você olha para Jó, aconteceu a mesma coisa. O diabo diz assim para Deus: ah, ele é servo, ele é teu servo, ele te adora, ele faz tudo isso. Por quê? Porque ele tem tudo. Deixa eu tirar as coisas dele, deixa eu peneirar Jó, deixa eu jogar ele para cima e tirar as coisas dele. Deus disse: tu pode ir. E você conhece a história? Perdeu os servos, perdeu os animais, perdeu os filhos, perdeu colheita, perdeu tudo. Mas ele continuou íntegro. Apesar da dor, ele continuou inteiro diante do Senhor. Então o diabo vai lá e fala mais uma vez: ó, é porque deixa eu tocar nele, ele tem saúde, deixa eu tocar nele.
Deus disse: pode ir, pode tocar. Pode tocar. Só que deixa ele vivo. E Satanás foi lá e peneirou ele mais. Querido, todos nós passamos pela peneira. Eu já passei e ainda estou passando pela peneira, e sempre vou passar a peneira. Eu, no auge do meu trabalho, no jornalismo, eu imagino Satanás dizendo assim para Deus: ele te adora, ele dá testemunho na igreja porque ele está na televisão, porque você colocou ele na televisão. Peneira. Aí Deus disse para mim: Juliano, deixa a televisão, deixa tudo que eu te dei e vai fazer agora o que eu tenho para você. E aí eu comecei a fazer palestras. Então fiz palestras para mais de 50 mil pessoas, em multinacionais, em empresas, secretarias de educação. Eu ganhava por isso, ganhava muito bem por isso. Eu imagino o diabo dizendo assim: ele faz palestra, ele fala, mas porque ele está ganhando muito com isso. Aí Deus diz assim: renuncia a isso, Juliano. Vai fazer, Juliano. Querido, passar para a peneira é quando os seus recursos são lançados para o ar, para mostrar se você confia neles ou se você confia em Deus. É quando a sua vida é balançada para saber em quem você realmente confia. Pior de tudo isso é que o diabo, ele não queria apenas separar a casca, ele não queria apenas expor, ele queria fazer um outro tipo de separação, porque quando você expõe a podridão, ele queria separar Pedro de Jesus. Porque às vezes você pensa assim: mas o diabo então ele quer tirar nossas coisas ruins. Não, ele quer expor as suas coisas ruins, para que depois as suas coisas ruins, depois que elas sejam expostas, você se sinta tão mal por isso e não se ache digno de estar na presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando ele expõe que Pedro não era aquilo que ele estava mostrando que era, o que a Bíblia diz? Diz que Pedro, querido, voltou a pescar. Olha aqui para mim. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Ele voltou a ser Simão. A peneira vem para expor as tuas debilidades, as tuas fraquezas, as suas motivações, e fazer com que isso venha com uma culpa tão grande em cima de você, e que você diga assim: eu não posso mais estar na presença dele. Então você volta a fazer aquilo que você fazia antes. Você volta a fazer aquilo que você fazia antes de conhecer Jesus, como se ele nunca tivesse passado pela sua vida. A Bíblia diz que Pedro voltou a pescar como ele fazia antes, mas Jesus já tinha falado para ele: Pedro, você será pescador de homens. Mas esse homem voltou a pescar peixes. Se nós não entendermos isso, a peneira realmente vai nos afastar daquele que nós não poderíamos jamais nos separar. Mas há uma boa notícia para hoje, porque se não tivesse eu não estaria pregando isso. Há uma boa notícia, e a boa notícia de Jesus é que, presta bem atenção, abre o seu coração, o seu ouvido para ouvir isso. Quando você é íntimo de Jesus, Ele entra na batalha por você antes mesmo dela acontecer. Eu vou repetir. Quando você é íntimo de Jesus, Ele entra na batalha antes mesmo dela acontecer. Foi isso que Ele disse. Ele disse assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Mas olha o que Ele diz: mas eu orei por você. Olha aqui para mim. Jesus não livrou, Ele autorizou. Deus autorizou passar a peneira. Querido, Deus deixa passar a peneira para mostrar quem você é para o diabo, para dizer: ele é meu servo, ele é meu filho. Deixou Pedro passar por tudo isso, mas não passou sozinho, porque se a batalha é a oração e a oração é a guerra, Jesus guerreou por ele. Jesus diz assim: olha, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que a sua fé não diminua diante de todo esse dia mal. Olha aqui para mim.
Quando você é íntimo de Jesus, entenda uma coisa: Ele é o teu intercessor. É aquele que intercede por você. Ele sabe a guerra que você está enfrentando. Ele conhece as emoções. Ele sabe tudo que você está passando. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, Romanos 8:34 diz assim: olha, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Jesus não está plantado simplesmente ao lado do Pai, imóvel. Ele está intercedendo por você. Antes de você entrar na batalha, Ele já entrou por você. Antes de você chegar no dia mau, antes de Pedro negar Ele, antes de Pedro passar por todo aquele ciclo de culpa e de tantas coisas, Jesus já tinha intercedido por ele. Olha aqui para mim. Jesus já orou pelas suas guerras de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. Ele está intercedendo para que a sua fé não desfaleça, para que você continue firme, para que você continue firme, para que você continue firme no Senhor. Aí se diz assim para mim, uma pergunta óbvia que certamente você deve ter feito, eu também fiz. Mas Jesus não podia livrar Pedro da peneira? Jesus não podia livrar os discípulos da peneira? Jesus não pode nos livrar da peneira? Claro que Ele pode. Mas Ele faz algo melhor. Ele faz algo muito melhor. Quando Ele ora por você, a peneira, guarda bem isso, abre seu coração agora, ouve o que eu vou dizer. Quando Ele ora por você, como Ele disse que orou por Pedro, quando Jesus ora por você, a peneira não te destrói, mas te melhora. A peneira melhora você. Aí se cumpre aquele texto que Paulo escreveu, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa o que o diabo quis usar para te destruir, para te melhorar. Então, querido, entenda uma coisa: a importância de ser íntimo de Jesus é que quando o dia mau chegar, você não está sozinho. A importância de ser íntimo de Jesus é que quando o dia mau chegar, aquele mal vai ser usado para o bem. Olha o que Ele diz, eu estou terminando. Jesus diz assim, olha: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Tudo que você vai passar na peneira vai ser usado para abençoar outras pessoas. Tudo que você está passando vai servir para você fortalecer outras pessoas, porque você só fortalece as pessoas quando você passou por isso. Você vai entendê-las, você vai ajudá-las. Olha para mim, querido, a guerra que você está enfrentando hoje vai ajudar outros a guerrearem. A vitória que Deus está te dando diante dessa peneira que você está passando, por esse dia mau, vai ser um testemunho que vai glorificar o nome de Deus e que vai ajudar outras pessoas nos momentos de fraqueza delas. É isso que Jesus está falando. Pedro, fortaleça os seus irmãos. O diabo, ele queria separar Pedro do propósito dele. Deus já tinha falado, Jesus já tinha falado: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas quando o diabo passa Pedro pela peneira, ele está querendo separar não apenas a palha, as coisas ruins, para mostrar e expor as coisas ruins de Pedro, não apenas separar Pedro de Jesus, mas separar Pedro do propósito pelo qual ele foi criado. A peneira muitas vezes é para te tirar. E eu volto dizendo para você: Pedro, depois da peneira, voltou a ser Simão, foi cuidar das pescarias que ele fazia antes. Mas aí Jesus vai até ele, querido. Jesus aparece, come um peixe com ele, mesmo ressuscitado. Diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu apacenta as minhas ovelhas. Volta a ser Pedro. Volta a ser Pedro que você foi criado para ser. E o resto eu não preciso nem dizer. A história diz quem foi Pedro. Quem é Pedro? Quem esse homem é e como ele interferiu nas nossas vidas. E interfere nas nossas vidas. Eu queria que você ficasse com essa palavra.
peneira é inevitável, mas ela não vai te destruir, ela vai te melhorar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que você falasse com Ele. Peça perdão pelas vezes que você está mais preocupado com as coisas irrelevantes, com as questões pessoais que pouco importam. Peça para Deus: Deus, nos mostre a movimentação do reino, a guerra do reino. Senhor, nós queremos ser transformados, nós queremos ser guiados e protegidos por Ti. Jesus, o Senhor não abandona ninguém na peneira. Oh Jesus, eu sei que o Senhor já intercedeu por cada um aqui, Senhor, e essa é a única explicação de estarmos aqui hoje, diante de tantas guerras do dia mau. Nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou, nos fortaleceu. E hoje, Senhor, eu profetizo sobre essas pessoas que a história delas, o dia mau, a peneira, tudo isso que eles estão passando, Senhor, vai servir para fortalecer a vida de muitas pessoas. Não existem atalhos. Às vezes é preciso passar pela cruz. Jesus disse: toma a tua cruz e me segue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, Jesus, e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Fica de pé. Não quero ir por atalhos. Declare isso. Quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço a Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Eu vou passar pela cruz. Aleluia, Jesus.
me quebrantar, diga, e me arrepender, vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço a Jesus pela cruz. Com seus olhos fechados, a cruz é onde nós somos melhorados, onde nós morremos para a nossa carne, porque a carne é que é ofendida. Às vezes a gente é magoado porque a nossa carne está gritando, mas quando você vai para a cruz e crucifica a sua carne, você morre para a carne e vive no Espírito. E quem vive no Espírito e não mais na carne não pode ser ofendido. É onde o seu ego é crucificado. Oh Senhor, nós nos arrependemos. Fortaleça-nos, ó Pai, para o dia mau. Nós vamos sair desse dia mau e exaltar o Teu nome ainda mais. De repente você está aqui hoje, você ouviu toda essa mensagem, você sabe que existe alguém que intercede por você, que te salva, não apenas no dia mau, mas Ele te salva para a eternidade. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. De repente você diz assim: Juliano, eu quero ter Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, porque eu nunca fui tão ministrada pelo Espírito Santo como eu estou sendo hoje. Eu estou vendo tudo claramente. Eu quero que Ele seja o meu Salvador, Juliano. De repente você veio aqui hoje, mas você já está vivendo como Simão, porque você foi chamado para ser Pedro, mas você se afastou, a peneira te levou para longe dele. Mas hoje é a oportunidade, porque ele vem até você e diz: eu não te chamei para ser Simão, eu te chamei para ser Pedro. Eu orei por você, eu quero orar por vocês. Você que quer Jesus como Senhor e Salvador, e você que diz assim: eu quero voltar, eu quero estar perto dele, eu quero voltar a ser quem Ele me chamou para ser. A igreja com os olhos fechados. E se você é essa pessoa, se você diz assim: eu quero, se posicione, não fique em cima do muro, levante as suas mãos, todos com os olhos fechados. Apenas você que quer se posicionar dizendo assim: eu quero Jesus, eu te quero Jesus, eu te quero como Senhor, eu quero me aproximar de Ti, eu quero me aproximar de Ti, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu queria só que você levantasse a sua mão, eu vou orar por você. Aqueles que querem tomar uma decisão hoje, que dizem assim: olha, eu não quero mais viver dessa forma, eu entendi hoje. Agora eu quero pedir para você que levantou sua mão, pedir licença para a pessoa que está do seu lado, e você vai vir aqui à frente, e eu vou orar por você. Vem aqui, não tenha vergonha. É uma guerra, e a guerra tem que ser vencida. Vem aqui, isso, vem aqui à frente. Venha, todos vocês que levantaram as mãos. Se você levantou a mão, você vem. E se você ainda não levantou, mas sente que deve vir, venha. Venha. Chegue mais para cá, isso. Venham mais para cá, para que todos caibam aqui, isso. Venham mais, venham mais. Isso. Dizendo: eu quero. Isso, vem mais para frente. Mais para frente. Dizendo: eu quero. Eu quero Jesus. Eu quero a minha vida mudada, eu quero a minha vida transformada. Eu quero, Senhor, eu quero, vem,
Vem mais, pode ir entrando aqui, ó, tem espaço aqui. Isso. Chega mais. Aí você diz, Juliano, mas eu já vim aqui à frente. É porque é uma guerra, e às vezes a guerra você tem que lutar todos os dias. Vem. Ele é quem luta por você. É Ele que ora por você, que intercede por você. É Ele. É Ele que te chama, é Ele que te escolhe. Fecha os seus olhos. Deus, Jesus, o Senhor já orou por eles, então o Senhor já sabia que eles estariam aqui à frente. O Senhor já sabia, o Senhor orou para que eles entendessem o teu recado, que eles entendessem a movimentação do reino, que eles entendessem, Deus, que o Senhor quer livrá-los. O Senhor orou por eles, mas eu ainda oro, Senhor. Eu clamo, Senhor, para que eles te conheçam, para que eles te contemplem, para que a vida deles seja transformada, Senhor. Muitos já estiveram uma vez na frente, 2, 3, mas ainda enfrentam guerras. Senhor, trava essas batalhas. Senhor, que essa peneira, Senhor, não destrua, mas melhore. Senhor, o Senhor está vendo aqueles que querem ser Pedro, e aqueles que viraram Simão estão voltando a ser Pedro. Aqueles que estão se aproximando e aqueles que estão se reaproximando. Eu te apresento cada um deles. A guerra é sua, Jesus. A guerra é sua. Coloca a verdade neles. Tira agora, Senhor, toda mentira de Satanás sobre a vida deles, dizendo que não tinha mais jeito, dizendo, o diabo disse tantas vezes, olha, não tem mais jeito, você é assim, ninguém vai te mudar. O diabo disse para você, olha, isso vai durar a vida inteira, é melhor você tirar a sua vida. Mas Jesus disse, não, é mentira. A verdade é que eu te amo, que eu te escolhi, que você é minha, que você é meu, e que eu tenho vida eterna para você. Deus, sela eles agora com teu Espírito Santo, e que nenhuma cilada tenha poder de afastá-los novamente de ti. No nome de Jesus eu intercedo por eles. E vocês que estão aqui à frente com os olhos fechados, vocês podem orar assim comigo. Senhor Jesus, a minha vida a ti pertence. Obrigado porque nessa noite eu me reaproximo da tua salvação. Só o Senhor é Salvador, o meu Salvador, em quem eu confio, para quem eu entrego a minha vida. Cuida de mim, e que a minha história possa fortalecer os meus irmãos. Tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, e que os meus olhos estejam fixos somente em ti, o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode glorificar o Senhor pela vida deles. Eu vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, por tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus. Oh Jesus, pela cruz. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos para o alto.
Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Obrigado, Jesus. Guarda os teus filhos, que eles tenham uma semana repleta da tua presença. Que estejamos aqui, Senhor, na escola bíblica amanhã, aprendendo mais de Ti, com fome, com sede do Teu reino. Que na quinta-feira, Senhor, estejamos aqui para Te cultuar às 8 da noite, em mais um encontro com o encorajador Jesus Cristo, o Espírito Santo. Abençoa eles, Pai. Leve-os em segurança, debaixo das Tuas asas. Que o grande amor de Deus, o amor incondicional, que não depende de condições, Ele te ama, não pelo que você faz ou pelo que você deixou de fazer, Ele te ama, é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de Deus, que a graça, favor imerecido, que vem para transformar a sua vida, a graça de Jesus Cristo, e a consolação, a comunhão, com o Paracletos, o Espírito encorajador, amigo, conselheiro, esteja sobre você e sobre a sua casa, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você que nos acompanhou pela internet. Ficamos na rua Bento Carlos 341, no centro de São Carlos. Venha nos visitar. Deus abençoe você. Você vai olhar para seu irmão, enquanto eu e Viviane vamos lá para a porta para falar tchau para você. Você vai olhar para o seu irmão, você vai profetizar sobre ele, profetizar uma semana de bênção e dizer mais uma vez: olha, eu estou sentindo que você está mais legal agora. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos deles estão sensíveis à tua voz. Então declare: e os teus ouvidos